Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones Sistema Modelo de Cavaleiros. Capítulo 186. Desaparecido. Assim que Lysion reagiu de forma anormal, a tripulação a bordo do Arroviad percebeu. No momento em que ele gritou seu aviso, o trompetista do navio soou um alerta antes mesmo de Olys dar o comando. Imediatamente marinheiros e guerreiros de toda a frota pegaram suas armas, com os olhos fixos no mar escuro e enganosamente calmo. A essa altura, Lysion já havia localizado o dragão marinho e identificado seu alvo. Sem hesitar, desembainhou a espada larga do cavaleiro banido e, sob o olhar atento da tripulação, saltou da proa do ponta de flecha. Mas em vez de mergulhar no mar como seria de se esperar, ele voou como uma águia marinha, disparando em direção a um dos navios de guerra no perímetro da frota. À medida que se movia, incontáveis fragmentos de gelo branco prateado saíam de seu corpo, espalhando-se ao luar. Naquele instante, ele parecia uma estrela cadente radiante de tirar o fôlego. Pelo 7, exclamou Septão Joset, atônito, com a voz embargada pela reverência. Testemunhando que só poderia ser descrito como um milagre, ele começou a cantar o hino do 7, uma canção sagrada reservada para cerimônias mais grandiosas da fé. Os outros seguidores do 7, atordoados pela demonstração de Lysion, rapidamente se juntaram a eles. Suas orações espontâneas se misturavam perfeitamente ao hino de Joset, criando uma harmonia coral que apenas aprofundava a solenidade e a santidade da canção. Mesmo aqueles que não seguiam o 7 se viram envolvidos pela atmosfera, murmurando orações silenciosas, cada um de acordo com sua fé. Lysion, no entanto, permanecia completamente alheio ao fervor nos navios. Sua atenção estava inteiramente voltada para a fera que emergia do abismo. Ele havia cronometrado seu movimento perfeitamente. Assim que o dragão marinho avançou em direção ao seu alvo, ele desceu rapidamente do céu. No momento em que seus pés tocaram a superfície do oceano, a água abaixo dele congelou. Uma enorme camada de gelo se espalhou para fora e para baixo, engrossando sobre o mar. A repentina barreira de gelo não fez nada para retardar a ascensão do dragão marinho. Em vez disso, ele agitou a água violentamente com suas asas enormes, ganhando ainda mais impulso. Então, com um impacto estrondoso, colidiu com a camada congelada, lançando toda a camada de gelo junto com os dois navios de guerra presos sobre ela para cima. No momento em que a fera emergiu, todos nos navios ao redor tiveram a primeira visão clara do lendário dragão marinho. O tamanho disso era impressionante. Mesmo com apenas parte do corpo rompendo a superfície, ele se erguia como uma montanha. Sua cabeça enorme era quase do tamanho da proa reforçada do Arroviad, e sua boca escancarada parecia grande o suficiente para partir um navio de guerra inteiro ao meio. Diante de um ser tão monstruoso, até os guerreiros mais calejados sentiram um arrepio de dúvida. O próprio Olys, normalmente inabalável, não pôde deixar de se perguntar: Lysion conseguirá mesmo matar algo tão enorme? Em pé sobre o gelo, Lysion parecia impossivelmente pequeno em comparação. Um golpe das garras enormes do dragão marinho poderia esmagá-lo instantaneamente. E, no entanto, não havia nenhum sinal de medo em sua postura. Ele não olhou para a frota. Não percebeu o caos que se desenrolava atrás dele. Seus olhos não se desviaram da fera à sua frente. Em sua mente, ele já havia travado essa batalha inúmeras vezes. Todos os cenários possíveis haviam se desenrolado em sua cabeça, ensaiados inúmeras vezes. Agora a realidade estava alinhada com um desses cenários. Num instante, ele escolheu o melhor curso de ação. Como uma flecha disparada da corda de um arco, ele disparou para frente, direto na cabeça do dragão marinho. À medida que se movia, a aura gélida que o cercava desapareceu, substituída por arcos crepitantes de relâmpagos. A espada larga do cavaleiro banido em suas mãos se moveu, dividindo-se em duas lanças penetrantes de poder bruto. Ambos foram apontados diretamente para o olho direito do dragão marinho. O dragão marinho demonstrou uma inteligência muito além da de uma fera comum. No momento em que viu Lysion mirando em seu olho, imediatamente fechou o olho direito e torceu sua enorme cabeça, abrindo bem as mandíbulas para abocanhar o guerreiro no ar. Lysion era rápido, mas mais importante, ágil. Com uma mudança sutil na força de um furacão que o impulsionava, ele se desviou da boca escancarada, movendo-se com a graça de um falcão em mergulho. Passando rente ao focinho do dragão, pousou em cheio sobre sua cabeça enorme. No mesmo movimento, cravou a espada larga do cavaleiro banido na testa da criatura. Como ele havia previsto, a pele do dragão era monstruosamente resistente. Mesmo com a imensa afiação de sua lâmina, era preciso um esforço considerável para perfurá-la. E mesmo assim, não foi o suficiente. A espessa camada de pele e a gordura subjacente formavam uma armadura natural, absorvendo grande parte do impacto. Embora a espada larga tivesse perfurado a superfície, o ferimento foi superficial, causando apenas uma ferroada aguda, sem qualquer ferimento grave. Mas Lysion nunca teve a intenção de matá-lo apenas com a lâmina. Sua verdadeira arma era o poder imbuído nela, a runa do dragão relâmpago. Uma onda de eletricidade, crepitando com milhares de volts, fluiu da espada larga direto para o crânio do dragão marinho. Instantaneamente a fera convulsionou, seu corpo enorme se contraindo enquanto uma onda de paralisia se apoderava dela. Atordoado e momentaneamente indefeso, ele mergulhou de volta nas profundezas. No momento em que submergiu completamente, porém, o oceano dispersou a eletricidade residual. Ressurgido de volta aos seus sentidos, o dragão marinho se debateu em pânico renovado. O gosto da morte o havia tocado, e o medo puro consumiu sua mente. Seus instintos gritavam para que ele fugisse.
Sem hesitar, a fera virou o rabo, mergulhando mais fundo, buscando a segurança de seu covil no fundo do mar. E, no entanto, não estava sozinho. Li Jion ainda estava em pé sobre a cabeça enorme, segurando a espada larga cravada em sua carne. Ele havia parado de canalizar o poder da runa do dragão relâmpago, substituindo-a pela runa do dragão congelado. Uma aura cintilante de gelo emanava de seu corpo, formando uma barreira protetora que o isolava da água do mar e preservava uma bolsa de ar ao seu redor. Nesse casulo de gelo e magia, ele seguiu o dragão marinho em direção ao abismo. Na superfície, as testemunhas da batalha ficaram paralisadas, atordoadas e em silêncio. Então, o caos explodiu. Marinheiros e guerreiros correram para a murada do navio, acendendo com as mãos todas as lanternas e tochas que encontravam, lançando luz sobre o mar agitado. Olhos desesperados vasculhavam as águas, em busca de qualquer sinal de Li Jion. Eles tinham visto de tudo. Como ele dançou pelo ar, esquivando-se das mandíbulas mortais da fera. Como pousou sobre seu crânio, cravando sua lâmina no chão. Como um raio divino atingiu o dragão, fazendo sua forma titânica se espatifar sob as ondas. Pela lógica, Li Jion havia saído ileso. Em circunstâncias normais, ele já deveria ter ressurgido. Mas quanto mais eles procuravam, mais inquietação tomava conta de seus corações. Os minutos se transformaram em horas. E ainda assim, Li Jion não retornou. Pela primeira vez, a dúvida se instalou na mente dos homens. Teria algo dado errado? Teria ele. Somente o Septão Joset permaneceu inabalável. Com fé inabalável ele declarou, os escolhidos do Sete não cairão. A busca durou a noite toda, expandindo-se para muito além do local original da batalha. Ao amanhecer, eles já haviam vasculhado as águas ao redor, chegando até mesmo à costa. Ainda não havia sinal de Li Jion, e o dragão marinho não retornou. E agora? Olis, com o rosto marcado pela exaustão, convocou uma reunião dos capitães da frota ao amanhecer. Um homem falou sem rodeios, continuaremos procurando. Mesmo que o senhor tenha ido embora, teríamos visto algo. Calhe a boca, disparou o segundo em comando de Olis, com os olhos ardendo de fúria. Se não consegue falar com fé, então não fale nada. O senhor é o escolhido dos 7 deuses. Todos nós vimos, o grande dragão marinho não passava de um cordeiro diante dele. Um ser divino como ele não pode cair. Estava claro que o homem era mais do que apenas um seguidor dos 7. Ele era um fanático. Um verdadeiro crente. Eu só estava fazendo uma comparação, murmurou o capitão, torcendo o lábio. Chega. Estou perguntando o que devemos fazer a seguir, não estou aqui para ouvir seus argumentos, disse Olis em tom firme. Naquele momento, Septão Joset falou com serenidade e autoridade. Nenhum navio está autorizado a atracar ou fazer contato com outras embarcações. Todos os líderes de guilda convidados e seus guardas devem ser colocados em prisão domiciliar, nenhuma informação deve ser vazada. Lord Olis, envie o Milhafre Vermelho para relatar diretamente a Sumeral o que aconteceu aqui. Sumeral deve começar a se preparar. Sua expressão tornou-se ainda mais solene enquanto ele examinava os rostos na sala. Acredito que o escolhido ficará bem, mas ele desapareceu no fundo do mar junto com o dragão do mar. Algo deve ter dado errado. Se ele permanecer desaparecido por muito tempo, sem dúvida causará inquietação. Quanto mais tempo ficarmos aqui, mais tempo daremos a Sumeral e Tumbleton para se prepararem para qualquer imprevisto. Espero que todos compreendam a gravidade da situação e se abstenham de fazer qualquer coisa que possa decepcionar o escolhido. As pessoas na sala responderam imediatamente em uníssono. Entendido, Santidade. Manteremos este assunto estritamente confidencial. Olis não disse mais nada e imediatamente executou as instruções do Septão Joset. Os líderes da guilda naturalmente relutavam em ser colocados em prisão domiciliar, mas percebiam que qualquer tentativa de resistência só levaria à morte. Não haveria chance de fuga. Um por um, eles obedeceram, largando as armas, despindo-se e vestindo as vestimentas preparadas para eles. Foram então confinados às cabines do convés inferior, que tinham apenas uma saída. O Septão Joset entregava pessoalmente suas refeições todos os dias, garantindo que não tivessem oportunidade de transmitir mensagens além de seu confinamento. Enquanto isso, Olis transmitiu a notícia do desaparecimento de Li Jion, junto com o do Dragão do Mar, para Sumeral por meio do Milhafre Vermelho. Assim como o Septão Joset, aqueles que conheciam o imenso poder de Li Jion tinham certeza de que ele sobreviveria. No entanto, não podiam ignorar os riscos representados por sua ausência prolongada, a potencial turbulência e as maquinações daqueles que buscavam explorar a situação. Corvos mensageiros foram enviados do viveiro da Prefeitura da Redenção, levando ordens urgentes aos diversos comandantes, líderes de guarnição e oficiais militares de toda a prefeitura. Os movimentos de tropas aumentaram, e até mesmo os gigantes de pedra estacionados no Septo Milagroso foram chamados de volta ao Septo da Redenção. Observadores políticos atentos rapidamente perceberam que algo estava errado, embora não o associassem à expedição de Li Jion contra o Dragão do Mar. Em vez disso, suspeitavam que ele estivesse se preparando para uma grande ofensiva na região sudoeste das Montanhas Vermelhas. Rumores há muito sugeriam que Li Jion pretendia assumir o controle daquela região, completando a unificação das fronteiras dornesas a leste da Passagem do Príncipe. Meio mês depois, a mobilização de tropas pelo território de Sumeral estava completa. Nimeria Footri, a senhora de Tumbleton, conduziu os vassalos de Sumeral ao Septo da Redenção, onde anunciou publicamente que estava grávida de Li Jion. Esta criança seria a futura herdeira de Sumeral e Tumbleton.
No septo, Septão Hulen declarou formalmente a legitimidade da criança e a bênção divina. A notícia provocou ondas de entusiasmo por Sumeral e Tumbleton. A alegria se espalhou como fogo, e celebrações irromperam em cidades e vilas por todo o país. Lordes de toda Westeros enviaram emissários com suas felicitações. Das terras ocidentais veio Kevan Lannister, da Campina, Garland Tyrell, de Dorne, a princesa Arianne. Lord Henry de Ponta Tempestade compareceu pessoalmente, enquanto Edmure Tully representou as terras fluviais. Bronzeon Royce, Lorde de Pedra Rúnica, veio em nome do Vale. O Norte não enviou um representante, mas ofereceu uma rara e antiga placa de pedra dos primeiros homens como presente. No entanto, o que mais se destacou foi a ausência de um gesto do próprio rei Robert. Apesar de sua estreita relação com Lygion, Robert não enviou nenhum presente nem um emissário de alto escalão, apenas Sor Petyr Baellis, o recém-nomeado mestre da moeda. Comparada aos prestigiosos representantes de outras regiões, a presença de Baellis parecia quase um insulto. Além dos nobres senhores, os septos dos 7 reinos também enviaram seus representantes com presentes. O alto septão do Grande Septo e o septão do Septo Estrelado compareceram pessoalmente, ambos afirmando a legitimidade e a sacralidade do filho ainda não nascido de Nymeria, assim como o Septão Hulen havia feito. Com tantas das figuras mais poderosas de Westeros reunidas para o banquete em homenagem à gravidez de Nymeria, uma ausência era gritante. Lygion, o homem no centro de tudo, não estava em lugar nenhum. Mas quando se lembraram de que ele ainda estava no mar, caçando o dragão marinho, eles aceitaram sem questionar. Nymeria, tem certeza de que quer anunciar isso agora? Perguntou Malora, séria. Ela estivera ao lado de Nymeria esse tempo todo. Embora o relacionamento deles não tivesse melhorado nem piorado, seu papel principal era protegê-la de qualquer um que tentasse envenená-la. Eles vão descobrir mais cedo ou mais tarde, respondeu Nymeria calmamente. É melhor anunciar agora do que deixar que eles descubram algo por conta própria e usem isso para espalhar boatos. Malora hesitou por um momento antes de perguntar. Você já considerou que Lygion poderia realmente? Não, disse Nymeria firmemente, sem sombra de dúvida. Ela então se virou para Malora. E você? Não, Malora balançou a cabeça. Mesmo que todas as outras pessoas neste mundo morressem, ele não morreria. Nymeria sorriu com suas palavras, mas as 7 irmãs da redenção que guardavam ali perto franziram a testa ligeiramente. Embora a declaração de Malora parecesse implicar que Lygion era forte o suficiente para suportar qualquer coisa, havia algo nela que as perturbava estranhamente. No entanto, não tiveram tempo para pensar nisso. Nymeria, agora vestida com a armadura completa, saiu da sala e seguiu em direção ao salão de banquetes. As irmãs da redenção a seguiram imediatamente, juntando-se aos 7 homens silenciosos posicionados do lado de fora para formar uma escolta protetora ao seu redor. De algum lugar invisível, Glory também apareceu, seguindo-a silenciosamente, exatamente como Lygion havia ordenado antes de partir, permanecer ao lado de Nymeria e protegê-la a todo custo. Quando Nymeria entrou no salão de banquetes, murmúrios de confusão se espalharam pela multidão. As pessoas trocaram olhares, intrigadas com o motivo de ela ter vindo vestida com uma armadura. Em meio aos olhares interrogativos, Nymeria elevou a voz. Pessoal, tenho uma notícia infeliz para compartilhar. Meu amado, o senhor de Sumeral e o escolhido dos deuses, Lygion Tenel, desapareceu há um mês enquanto caçava um dragão marinho. Ele e a criatura desapareceram juntos. No momento em que suas palavras foram proferidas, o salão inteiro foi tomado pelo silêncio. Todos os olhares se fixaram em Nymeria, com as expressões congeladas de choque e descrença. Capítulo 187, Domando o Dragão Marinho. A notícia mais sensacional nos 7 reinos foi, sem dúvida, o desaparecimento do escolhido, Lygion Tarran, que desapareceu junto com o dragão do mar enquanto o caçava. Muitos acreditavam que desta vez, Lygion estava realmente morto. Ouviram o relato completo dos líderes da guilda e de seus homens de armas que navegaram com ele e sabiam o quão enorme o dragão do mar era. Embora essas testemunhas insistissem repetidamente que quando Lygion atacou o dragão marinho e o lançou nas profundezas, ele próprio saiu ileso, que havia ferido a fera com força avassaladora, a maioria se recusou a acreditar. Em vez disso, muitos presumiram que estavam apenas encobrindo a verdade, que Lygion e o dragão marinho haviam perecido juntos. Para alguns, a história parecia algo saído de uma lenda, um conto arquetípico de um grande herói. Um guerreiro escolhido ascende e realiza feitos além da imaginação, e então, em uma batalha final e climática, encontra seu fim ao lado de seu inimigo. Era uma narrativa tão antiga quanto o tempo, o destino padrão de qualquer figura lendária. Ironicamente, em vez de diminuir, o número de seguidores de Lygion só aumentou. Seu suposto martírio só contribuiu para sua lenda. Apesar do desaparecimento ou morte do Senhor de Sumeral, ninguém viu isso como uma oportunidade para tomar o poder. O sistema de governança estabelecido por Lygion funcionou perfeitamente mesmo em sua ausência, e Nymeria permaneceu no controle, supervisionando os assuntos com firmeza. A administração de Sumeral operou com a mesma eficiência de antes, inalterada pelo destino de seu senhor. Talvez como um aviso aos oportunistas, ou talvez como uma demonstração da força contínua de Sumeral, Nymeria fez uma jogada ousada. Ela mobilizou o recém-formado exército escolhido, juntamente com a guarnição
construção de Porto Milagroso, usando o pretexto de uma caravana atacada para lançar uma campanha nas terras não reivindicadas do sudoeste das Montanhas Vermelhas. Em apenas algumas semanas, essa força varreu a região, esmagando mais de uma dúzia de tribos selvagens e grupos de bandidos, garantindo o controle sobre o supostamente inútil território montanhoso. 26 gigantes de pedra, vestidos com armaduras de bronze e empunhando escudos enormes e pesados martelos de guerra de bronze, juntaram-se à campanha. Sua demonstração de pura destreza em combate deixou até mesmo aqueles que observavam das sombras em silêncio e atordoamento. Entre os comandantes, uma guerreira se destacou, Dacey Mormon, líder do batalhão feminino da guarnição de Miracle Harbor. Ela, sozinha, matou 10 chefes tribais e mais de 40 guerreiros selvagens. Assim que o território foi garantido, enviados foram enviados, levando 2 fortalezas importantes, o Castelo Vultures Roas, rio acima ao longo do rio Vil, e Nigetso, em frente ao Passo do Príncipe, a assinarem alianças defensivas com Sumeral. O que realmente pegou muitos de surpresa, no entanto, foi que quase simultaneamente a esses acordos, Stoniel, nas Terras da Tempestade, também assinou um pacto de aliança com Sumeral. A casa Svan de Stoniel não era uma casa menor. Eles estavam entre as grandes famílias nobres das Terras da Tempestade, superando em muito famílias como Vultures Roas e Nigetso em poder. Sua força era quase comparável à da recém-reconstruída Tumbleton. O fato de um senhor tão poderoso se aliar a Sumeral sem qualquer aviso prévio, sugeria que a influência de Sumeral não havia enfraquecido na ausência de Legion. Pelo contrário, parecia estar se fortalecendo. Enquanto isso, nas profundezas das montanhas Godsgrace, em uma terra proibida cercada por pedras imponentes, onde uma vasta pradaria e um lago ficavam em seu centro, um dragão colossal descansava perto da beira da água. Ao lado dele estava um homem. Comparado ao enorme corpo do dragão, a forma do homem era minúscula. Só o olho da fera era quase do tamanho de todo o seu corpo. Este dragão e homem não eram outro senão o dragão do mar e Legion, desaparecidos no mar de Dorne nos últimos 2 meses. Ambos jaziam imóveis, mas a respiração lenta e constante e o subir e descer do peito deixavam claro, não estavam mortos. Estavam apenas em sono profundo. Quando a primeira luz do amanhecer surgiu sobre os picos das montanhas, raios dourados se espalharam pela terra proibida, lançando seu brilho sobre Legion. O calor da luz do sol, filtrando-se por suas pálpebras fechadas, causou desconforto. Sua testa franziu-se ligeiramente antes de seus olhos se abrirem de repente. Atordoado, ele se sentou, observando o ambiente desconhecido. Então seu olhar caiu sobre o enorme dragão marinho deitado ao seu lado. Instantaneamente sua mente se aguçou. Ele se levantou, procurando rapidamente pela espada larga do cavaleiro banido. Com ou sem aquela espada, sua força era imensa, sua presença significava tudo. Ele empunhava a espada larga do cavaleiro banido, com proezas de combate semelhantes às de um deus. Com ela ele poderia facilmente derrotar o dragão marinho à sua frente. Mas sem a espada larga do cavaleiro banido, mesmo que pudesse acessar o poder da runa do dragão em seu coração, ele não tinha certeza de que conseguiria enfrentar a fera colossal. Naquele momento, a respiração pesada e rítmica do dragão marinho cessou. Seus enormes olhos se abriram, fixando-se imediatamente em Legion, que estava por perto. O corpo de Legion ficou tenso num instante. Recorrendo ao poder da runa do coração de dragão e ao controle mental adquirido no segundo ritual de comunhão do dragão, ele acelerou seus movimentos, manobrando rapidamente para perto do dragão marinho, em um ponto cego fora de sua linha de visão. Contra uma criatura mágica tão grande quanto um dragão, fugir era inútil. A melhor estratégia era usar o próprio corpo vasto do dragão para criar pontos cegos, esconder-se neles e esperar por uma abertura. Quando Legion desapareceu da vista do dragão marinho, a criatura se ergueu do chão. Moveu-se para o lado como se sentisse sua presença, seu longo pescoço curvando-se em um arco, e nesse movimento, avistou Legion, que ainda não tivera tempo de se reposicionar com o corpo do dragão em movimento. Legion não hesitou. Continuou a esquivar, ciente de que parar naquele momento significaria se expor a uma enxurrada de ataques do dragão marinho. Assim o homem e o dragão se envolveram em uma brincadeira de esconde-esconde, um se lançando em pontos cegos, o outro se reposicionando rapidamente para localizar sua presa elusiva. A pastagem antes firme logo se transformou em lama sob os passos implacáveis do dragão. Apesar de sua extrema cautela, Legion não percebeu o terreno traiçoeiro sob seus pés. Seu pé afundou em um pedaço de lama espessa e pegajosa, causando um breve atraso em seu movimento. Naquele instante, o dragão marinho torceu seu corpo maciço, sua cauda enorme se projetando para fora. O movimento tinha um impulso imparável, atingindo-o com a força de uma mão batendo. Legion mal conseguiu soltar o pé quando a cauda o atingiu. Ele foi arremessado pelo ar, batendo pesadamente no chão antes de deslizar por uma grande distância, deixando um rastro profundo na grama pisoteada. Embora o corpo de Legion fosse excepcionalmente forte, ultrapassando em muito de uma pessoa comum, era insignificante comparado ao tamanho e poder do dragão marinho. Para o dragão, não passará de um movimento ocioso de cauda. Mas para Legion foi como ser atropelado por uma carroça de carga em alta velocidade. Todo o seu esqueleto parecia ter sido estilhaçado. Sua visão turvou e levou um longo momento para que seus sentidos retornassem. Quando finalmente abriu os olhos, a enorme cabeça do dragão marinho surgiu diante dele. Sua boca escancarada exalava um hálito fétido e suspeito, e seus dentes irregulares, entrelaçados como uma guilhotina, brilhavam ameaçadoramente.
No entanto, para surpresa de Legion, o dragão marinho não aproveitou a oportunidade para atacar. Em vez disso, seu olhar demonstrava uma preocupação quase curiosa. Quando viu recuperar a consciência, chegou a recuar um pouco a cabeça. Foi então que Legion notou a espada larga do seu cavaleiro banido ainda cravada no topo do crânio do dragão marinho. O poder da runa do dragão ainda estava em ação, formando uma espessa camada de gelo no ferimento, com faíscas ocasionais de eletricidade crepitando na superfície congelada. Tal poder teria sido letal para qualquer pessoa comum. No entanto, para o dragão marinho, era pouco mais que uma irritação. Legion teve a nítida impressão de que a criatura queria que ele puxasse a espada. O que está acontecendo? Legion ficou momentaneamente atordoado. De repente percebeu que conseguia sentir as emoções do dragão marinho, assim como sentia com Glory. Ao mesmo tempo, ele sentiu uma sensação de proximidade emanando do dragão marinho, muito parecida com a que experimentara com Glory. Isso explicava por que o dragão não o atacara. Aliás, mesmo antes ele não tivera a intenção de atacá-lo, acreditara genuinamente que Legion estava brincando com ele. Sentindo que algo estava errado, Legion reservou um momento para relembrar cuidadosamente os eventos antes de perder a consciência. À medida que suas memórias ressurgiam, ele gradualmente reconstituiu o que havia acontecido. Quando ele e o dragão marinho afundaram nas profundezas do oceano, ele percebeu que o poder da runa do dragão, imbuído de raios, estava sendo diluído pela água do mar, tornando-a ineficaz contra o dragão. Então, ele trocou para a runa do dragão de gelo. Ao usar a runa do dragão de gelo para criar um espaço congelado temporário, ele também tentou congelar o cérebro do dragão marinho, na esperança de matá-lo por dentro. No entanto, foi aí que o inesperado aconteceu. Sua barra de progresso do Shea, que estava adormecida há muito tempo, de repente ficou cheia. Antes que ele pudesse reagir, o objeto se ativou sozinho, selecionando automaticamente um terceiro modelo de personagem. Ao mesmo tempo, acionou o ritual de comunhão do dragão novamente, mas desta vez, em vez de extrair energia residual dos ossos do dragão, extraiu energia diretamente do dragão marinho vivo abaixo dele. A ativação inesperada o fez perder a consciência no local. Ao que parece, o dragão marinho não desmaiou imediatamente. Em vez disso, seguindo seus instintos de sobrevivência, fugiu de volta para o ninho ao pressentir o perigo. Somente após chegar a um local seguro sucumbiu à inconsciência também. Enquanto ambos estavam inconscientes, o ritual de comunhão do dragão, acionado automaticamente, causou efeitos imprevistos. Um dos quais foi a conexão espiritual que agora o ligava ao dragão marinho. Era semelhante ao vínculo que ele havia formado com Glory quando se fundiu com seu segundo modelo de personagem, o Cavaleiro Banido. Entretanto, diferentemente de extrair poder de ossos de dragão, dessa vez, o ritual havia sugado energia diretamente do próprio dragão marinho, tanto que a criatura enorme, tão grande quanto uma pequena montanha, caiu inconsciente junto com ele. Ele não tinha certeza de quanto tempo havia ficado inconsciente, mas com base em sua experiência anterior com o ritual da comunhão do dragão, provavelmente já fazia algum tempo. Além disso, realizar o ritual da comunhão do dragão diretamente em um dragão vivo era algo sem precedentes. Nas memórias dos Cavaleiros Banidos, o ritual só havia sido realizado de duas maneiras, extraindo o poder de ossos de dragão ou diretamente do coração de um dragão. Este foi o primeiro caso registrado de extração de poder do corpo de um dragão vivo. Essa incerteza o perturbava. Se extrair poder do coração de um dragão podia levar um cavaleiro banido à loucura, deixando seus olhos vermelhos de sangue, então extrair poder diretamente do corpo de um dragão também devia ter consequências graves. Com esse pensamento, ele correu imediatamente para a margem do lago e se inclinou para examinar seu reflexo, verificando se havia alguma mudança nos olhos. Ao não encontrar nada de anormal, soltou um pequeno suspiro de alívio. Nesse momento, o dragão marinho soltou um rugido alto. Balançou levemente sua enorme cabeça antes de abaixá-la até o chão, apoiando sua cabeça colossal, do tamanho de um navio, à sua frente. Legion entendeu imediatamente o significado. Após uma breve hesitação, decidiu lidar com o problema do dragão marinho. Pisando em sua boca, subiu em sua cabeça e seguiu até onde a espada larga do cavaleiro banido ainda estava cravada. Sentindo o poder da runa do dragão dentro da espada, Legion rapidamente selou as runas do dragão de gelo e relâmpago ativas. Como resultado, a camada de gelo que envolvia a espada se estilhaçou, revelando a lâmina por baixo. Ele se abaixou, agarrou o punho e puxou as duas espadas grandes do crânio do dragão marinho antes de embainhá-las. Um pequeno fio de sangue escorreu dos ferimentos, mas os músculos ao redor se contraíram rapidamente, fechando os ferimentos e formando cicatrizes em instantes. O dragão marinho estremeceu levemente quando a espada larga do cavaleiro banido foi removida. Suas asas esfarrapadas bateram instintivamente, mas como Legion ainda estava de cabeça para baixo, ele manteve a cabeça firme. Legion podia sentir claramente o alívio do dragão, e mais do que isso, seu vínculo com ele havia se tornado ainda mais forte. Legion saltou da cabeça do dragão marinho, utilizando o poder da runa do dragão da tempestade para se impulsionar por uma curta distância antes de pousar firmemente no chão. Ele então olhou seriamente para a enorme criatura à sua frente. Não havia dúvida em termos de tamanho, este dragão marinho era ainda maior que Vhagar e Balerion, os dragões que ele vira nos porões da Fortaleza Vermelha. Só sua cabeça era aproximadamente do tamanho de seu navio de guerra de 4 cabines, com uma única mordida. Poderia partir ao meio qualquer embarcação que navegasse pelos mares. Seu corpo era ainda mais colossal.
Uma estimativa aproximada indicava que seu comprimento era de mais de 200 metros, da cabeça à cauda. Como um dragão selvagem, sua estrutura parecia um tanto esbelta, mas esbelta não significava fraca. Os músculos móveis sob sua pele deixavam claro que possuía força suficiente para atravessar qualquer obstáculo com facilidade. No entanto, sua estrutura esguia dava à sua cabeça uma aparência exagerada, fazendo-a parecer quase desproporcional, lembrando uma boneca de cabeça grande, o que lhe dava uma estranha sensação de incongruência. Além disso, espinhos irregulares semelhantes a ossos de dragão iam das costas até a cabeça, enquanto suas escamas escuras eram cobertas por pontas afiadas e queratinosas, fazendo-o parecer ainda mais ameaçador. Apesar de sua constituição aparentemente esguia, seu pescoço e cauda longos correspondiam ao seu comprimento total, enquanto seus membros anteriores eram excepcionalmente poderosos, ainda mais do que os posteriores. Suas 4 garras enormes eram afiadas como navalhas, parecendo lâminas. Suas asas, no entanto, estavam esfarrapadas e crivadas de buracos. Muitos dos ossos que a sustentavam haviam se fraturado em vários lugares e, embora tivessem se curado, o fizeram de forma inadequada, desalinhados e retorcidos. Essa deformidade tornará o dragão incapaz de voar, forçando sua evolução de uma fera celestial para uma criatura marinha. Só outro dragão poderia ter infligido ferimentos tão graves, e a julgar pelo estado de suas asas, os ferimentos deviam ter sido sofridos há muito tempo. Esse pensamento trouxe 2 nomes à mente de Legion, o canibal e o ladrão de ovelhas. Pelo que ele se lembrava, esses eram os únicos 2 dragões em Westeros cujos destinos finais permaneciam desconhecidos. Dado o tamanho e a aparência selvagem deste dragão, parecia muito mais provável que fosse o canibal. Capítulo 188 – Retorno. O canibal era um dragão selvagem muito conhecido, registrado pelo renomado mestre, Arquimestre Gildon, em seu livro Uma Verdadeira História da Dança dos Dragões. De acordo com registros históricos, há mais de 100 anos, o canibal já era quase tão grande quanto Balerion, tornando-o o maior dragão selvagem já conhecido. Muitos aspirantes a cavaleiros de dragões descendentes dos Targaryen tentaram domar o canibal, mas no final, todos se tornaram nada mais que ossos em seu covil. O canibal não se alimentava apenas de humanos, ele também caçava outros dragões. Sua imensa força o tornava muito superior em combate, com dragões comuns sem chance contra ele. Durante o caos da Dança dos Dragões, este poderoso dragão selvagem desapareceu repentinamente. Ninguém sabia para onde ele tinha ido, nem se havia perecido ou ainda estava vivo. Legion estava apenas especulando neste ponto, mas com base no que se sabia sobre o crescimento dos dragões, levaria pelo menos vários séculos para que um dragão atingisse o tamanho imenso deste dragão marinho. E entre os dragões selvagens que poderiam ter vivido o suficiente para corresponder a esse período, o canibal parecia ser o único. Quanto ao Sheep-Shaler, mesmo que tivesse sobrevivido até os dias atuais, na melhor das hipóteses teria crescido até um tamanho comparável ao de Balerion, que ainda era muito menor que esse dragão marinho. Enquanto Legion observava o dragão marinho e ponderava sobre suas origens, a criatura, agora livre da dor de cabeça, se debatia de prazer. Embora seus movimentos fossem exagerados, com o pescoço e a cauda balançando no ar, ele teve o cuidado de evitar o ponto em que Legion estava. A grama já lamacenta sob ele se transformou em um atoleiro completo. Depois de expressar sua excitação, o dragão marinho de repente pareceu se lembrar de algo. Virou-se para Legion e abaixou a cabeça mais uma vez. Legion sentiu que o dragão marinho queria que ele cavalgasse em sua cabeça. Naturalmente, ele não tinha motivo para recusar. Ele saltou no ar, controlando o poder do vento da runa do dragão para se impulsionar até a cabeça do dragão marinho. Na junção do pescoço e do corpo do dragão marinho, ele notou uma articulação ligeiramente afundada que formava um assento natural. Os espinhos que corriam ao longo de suas costas emolduravam a área como um arreio embutido, mantendo o cavaleiro no lugar e impedindo que ele escorregasse devido aos movimentos do dragão. Assim que Legion se sentou, ele se comunicou com o dragão marinho de maneira semelhante à que fez com Glory, transmitindo a mensagem de que estava pronto. Ao receber o sinal, o dragão marinho se virou, rastejou rapidamente em direção à beira do lago e então saltou na água, mergulhando em direção às profundezas. Legion já havia adivinhado suas intenções no momento em que chegaram ao lago, então ele imediatamente ativou a runa do dragão congelado, formando um simples sino de mergulho ao seu redor. À medida que o dragão marinho descia, eles alcançaram o leito do lago, onde um amplo túnel se abriu, grande o suficiente para o dragão passar com facilidade. Lá dentro, uma passagem sinuosa se estendia montanha dentro. O dragão marinho nadou pela passagem por quase 10 minutos. O túnel descia por todo o caminho e depois de passar por uma curva particularmente estreita, eles emergiram em uma vasta caverna vertical. Sem hesitar, o dragão marinho avançou, rompendo rapidamente a superfície da água e subindo na caverna escura acima. Embora a caverna estivesse envolta em escuridão total, a visão aprimorada de Legion permitiu-lhe absorver o ambiente ao redor. O enorme espaço subterrâneo estava coberto de ossos, humanos, animais e até de dragão. Além dos restos mortais, o único outro elemento visível era o esterco de dragão, espalhado pelo chão da caverna. Era evidente que aquele lugar servia como latrina pessoal do dragão marinho. O ambiente úmido fez com que os resíduos fermentassem, enchendo o ar com uma espessa concentração de gás metano. Para uma pessoa comum, respirar nessas condições seria impossível. No entanto, o dragão marinho permaneceu completamente imperturbável.
Moveu-se rapidamente, carregando Legion pela caverna e mergulhando em outro canal vertical. Depois de atravessar um curto túnel, eles emergiram no fundo de um cânion. Olhando para cima do fundo do cânion, Legion conseguia ver um pedaço de céu acima, embora os penhascos que os ladeavam fossem impossivelmente íngremes. Pelo menos 1000 metros de altura, bloqueando a luz do sol. Todo o fundo do cânion estava coberto de musgo e outras vegetações, mas pelo menos havia ar fresco ali. Sem perder tempo, Legion dissipou o sino de mergulho no gelo, permitindo que o ar fresco substituísse a atmosfera paralisada do interior. Como precaução, ele usou a runa do dragão congelado para criar vários sinos de mergulho adicionais ao redor deles, caso precisassem submergir por um longo período novamente. No entanto, parecia que ele havia calculado mal desta vez. O cânion se estendia por quilômetros e o dragão marinho continuou seu avanço rápido por várias horas sem chegar ao fim. Apesar disso, a visão de aves marinhas voando acima do cânion indicava que elas já haviam passado pelo coração das montanhas Godsgrace e agora estavam se aproximando do litoral. Em pouco tempo, um vasto lago subterrâneo surgiu à vista, aproximadamente do mesmo tamanho do Lago Proibido. Sem hesitar, o dragão marinho mergulhou na água, deslizando por outra passagem submersa. Após cerca de 10 minutos nadando, uma enorme abertura surgiu à frente, onde raios de sol brilhavam através da água, iluminando a saída. Quando o dragão marinho emergiu da caverna, abriu suas asas esfarrapadas, batendo-as como nadadeiras. Seu corpo longo e esguio se endireitou em uma linha elegante enquanto disparava para frente, planando rapidamente pelo oceano. Em pouco tempo avistou um cardume de peixes à sua frente. Abrindo suas enormes mandíbulas, liberou uma rajada de chamas verdes. O fogo do dragão queimou a água onde os peixes nadavam, transformando instantaneamente o mar frio em calor fervente. Ondas de energia de choque se espalharam, matando qualquer peixe que não tivesse sido queimado vivo pela água escaldante. Uma multidão de peixes mortos flutuou até a superfície. O dragão marinho nadou até lá e se banqueteou avidamente, afundando-se na massa de cadáveres flutuantes para que Legion pudesse facilmente se abaixar e pegar alguns para si. Embora os peixes estivessem apenas meio cozidos, Legion estava faminto, tão faminto que parecia que não comia há dias. Não se preocupou com o sabor. Pegando um após o outro, devorou os crus. O peixe tinha um leve cheiro de peixe, mas a carne era macia e saborosa. Depois de comer vários pedaços tão longos quanto seu antebraço, Legion finalmente se sentiu satisfeito. Só então ele começou a examinar os arredores para determinar sua localização. Não demorou muito para que ele reconhecesse os penhascos emblemáticos ao longe. Deviam ser as águas perto do Cabo Godsgrace, não muito longe de onde ele havia lutado contra o dragão marinho. Seu desaparecimento certamente causaria comoção, e a Frota Milagrosa provavelmente havia enviado navios para procurá-lo. Ele decidiu seguir em direção à área onde poderiam estar procurando, na esperança de encontrar uma das embarcações de busca e coletar alguma informação. Com sua decisão tomada, Legion deu um comando ao dragão marinho, usando o mesmo método que havia usado com Glory. O dragão marinho não resistiu à ordem, na verdade parecia ansioso para obedecer. Interrompeu seu banquete e imediatamente disparou na direção que Legion havia indicado. Perto do Cabo Godsgrace, uma frota de mais de uma dúzia de dracares estava ancorada. Marinheiros mergulhavam repetidamente nas profundezas, em busca de algo. A julgar pelos estandartes tremulando nos navios, eles pertenciam à aliança dos três Krakens, especificamente a Baelor Blacktide, o Lobo do Mar. Os mergulhadores, todos veteranos experientes, eram seus melhores homens. Na proa de sua nau capitânia, Baelor Blacktide permanecia imóvel, com uma expressão indecifrável enquanto observava sua tripulação em ação. Desde que assumirá o comando da Bruxa do Mar, Asha Greyjoy, ele passará quase todos os dias na proa, supervisionando os esforços de busca dos mergulhadores, do amanhecer ao anoitecer. No entanto, dia após dia, a busca não resultou em nada. A falta de resultados piorou o humor de Baelor, e sua crescente frustração se espalhou para a tripulação do Andarilho da Noite. Até os marinheiros mais desbocados, geralmente afeitos a piadas grosseiras, mantiveram-se em silêncio, com medo de provocar sua ira. A vida nos degraus havia despojado Baelor Blacktide dos últimos vestígios da infância. Agora, ele carregava o ar endurecido e implacável de seus ancestrais nascidos no ferro. Anos liderando frotas em batalha o haviam forjado em um líder. Se ele retornasse a Blacktide hoje para reivindicar sua herança, seria um digno senhor das Ilhas de Ferro. No entanto, havia algo que o diferenciava do típico Homem de Ferro. Ele usava um pingente de estrela de 7 pontas no pescoço, um símbolo que contrastava fortemente com sua aparência. Seu imediato se aproximou e sugeriu, hesitante: chefe, estamos procurando aqui há meio mês e não encontramos nada. Por que não vamos para outra área antes que os mergulhadores de profundidade de Dagon Arlaw cheguem para a transferência? Talvez tenhamos mais sorte em outro lugar. Baelor Blacktide não respondeu de imediato. Permaneceu em silêncio por um longo momento antes de perguntar abruptamente: você acha que o senhor ainda está vivo? O imediato foi pego de surpresa. Por um momento ficou parado sem saber como reagir. O mundo exterior já dizia que Legion Tyrell havia desaparecido com o dragão marinho 2 meses antes. A maioria presumia que ele estivesse morto. Mas não se tratava de um homem comum. Falavam do escolhido dos 7, o homem que havia massacrado os caminhantes brancos além da muralha e reconquistado os gigantes. Alguém assim não podia ser julgado pela lógica comum.
Como seu imediato não respondeu, Baylor não insistiu na pergunta. Em vez disso, deu a ordem: chamem os homens de volta a bordo. Estamos indo para um novo local de busca. O imediato imediatamente transmitiu o comando, e os marinheiros subiram de volta aos seus navios, um por um, preparando-se para zarpar. No momento em que a tripulação se posicionava metodicamente, o vigia no topo do mastro empalideceu de repente. Sua voz soou num grito de pânico. Dragão! Dragão! A tripulação congelou. Então, a compreensão chegou, e seus rostos ficaram pálidos. A expressão de Baylor Blacktide se obscureceu, seu rosto se contorceu de pavor. O aparecimento do dragão marinho só podia significar uma coisa: algo havia acontecido com Legion. E para Baylor esse era um desfecho que ele simplesmente não conseguia aceitar. Durante anos, Legion fora sua luz-guia, aquela que ele acreditava que os guiaria pela longa noite, derrotaria os caminhantes brancos e salvaria a humanidade. A ideia de que tal salvador tivesse perecido nas mandíbulas de um dragão marinho era impensável. Mas ele rapidamente deixou de lado o desespero, forçando-se a agir. Sacando a espada longa do cinto, virou-se para o tenente e ordenou: toquem a trompa de duelo. Mesmo que morramos, deixaremos uma cicatriz inesquecível naquele monstro. A determinação na voz de Baylor tirou seu tenente do pânico. Sem hesitar, ele puxou a trombeta da cintura e soprou um sonoro sinal de batalha. O som ecoou pelos navios e os marinheiros que momentos antes estavam paralisados de medo, agora se prepararam. Pegaram suas lanças, posicionando-se em posição de prontidão ao longo das amoradas do navio. Os arqueiros pegaram suas melhores flechas com ponta de ferro, encaixando-as nos arcos, prontos para atirar a qualquer momento. Entretanto, quando toda a frota se preparava para a batalha, o vigia que avistou o dragão marinho primeiro gritou de repente novamente, com a voz cheia de alarme. Ele sumiu, mergulhou na água. Seguiu-se um silêncio tenso. A tripulação correu para a borda dos navios, perscrutando as profundezas escuras, mas o mar não revelava nada. Então, sem aviso, uma enorme onda de água explodiu lá de baixo. Os navios balançaram violentamente, balançando com tanta força que até marinheiros experientes perderam o equilíbrio, lutando para se firmar contra as amoradas. Mas estes eram homens do mar, calejados por anos de navegação. Rapidamente se adaptaram ao balanço violento e recuperaram o equilíbrio, voltando a atenção para a ameaça. E quando finalmente viram o que havia causado a onda, o terror tomou conta deles. De repente, a coragem inspirada pela trompa de duelo evaporou. Até Baylor se viu momentaneamente paralisado. Do centro da frota, uma enorme e ameaçadora cabeça de dragão emergiu da água, uma cabeça tão maciça quanto um navio de guerra de 3 mastros. Seu pescoço grosso e imponente a elevava acima dos navios, enquanto seus enormes olhos brilhantes irradiavam uma inteligência aterrorizante e predatória. A maneira como os observava de cima os fazia sentir como insetos sob seu escrutínio. E isso era apenas a parte do corpo acima da superfície. Todos sabiam que o que jazia sob as ondas devia ser ainda mais monstruoso em escala. Contra tal fera, eles não tinham a esperança de vitória. Não tinham nem certeza se conseguiriam sequer feri-la. Então, quando o desespero tomou conta da frota, o dragão marinho fez algo que nenhum deles esperava. Ele falou: Baylor, por que você está aqui? A tripulação congelou. Então, como um só, eles se voltaram para Baylor Blacktide, seus rostos atordoados espelhando os dele. Baylor sentiu a respiração falhar. Reconheceu aquela voz. Era inconfundível. Cautelosamente, ele perguntou: Lord Legion, é você? Claro que sou eu, foi a resposta, a voz de Legion ressoando em algum lugar perto da enorme garganta do dragão marinho. Enquanto observavam, o dragão marinho afundou lentamente, descendo até que seu corpo estivesse nivelado com os navios ao redor. E então, finalmente, a verdade se tornou clara. Legion, que estava desaparecido há 2 meses, estava sentado na junção do pescoço e do corpo do dragão. A compreensão tomou conta da frota. Por um momento, o silêncio foi ensurdecedor. Então, num instante, o clima mudou do desespero para pura euforia. Aplausos irromperam dos marinheiros, suas vozes ecoando em júbilo e alívio. Alguns dos mergulhadores, enfraquecidos por semanas de busca, estavam tão tomados pela emoção que desabaram no convés, desmaiando. O restante da tripulação gritou de alegria, tomado pela visão de seu líder perdido, vivo e bem. Legion, no entanto, permaneceu imperturbável diante da onda de alívio ao seu redor. Usando seu vínculo mental, instruiu o dragão marinho a permanecer por perto, nadando na área, mas sem se afastar muito. Então, sem hesitar, levantou-se e saltou das costas do dragão. Uma rajada repentina de vento o envolveu, impulsionando-o para a frente. Com precisão e sem esforço, pousou no convés do andarilho da noite. Sem perder um segundo, ele perguntou: há quanto tempo estou desaparecido? Mais de 2 meses, Baylor respondeu imediatamente. Legion franziu a testa, sua mente já a mil. Conte-me tudo, disse ele. O que aconteceu no meu território desde que desapareci? Capítulo 189. O terceiro modelo de personagem. Em outras palavras, depois do meu desaparecimento, não só não houve mais agitação no território, como ele se expandiu. Legion ficou momentaneamente atordoado após ouvir o relato de Baylor Blacktide e falou surpreso. Sim, Baylor assentiu. Há meio mês, quando deixei a ilha Godsgrace, recebi a notícia de que o Castelo de Pedra Verde e a Vila Chorosa estavam se preparando para assinar uma aliança defensiva conosco. A esta altura, eles já deveriam ter assinado.
Sumeral também planeja construir um castelo nas terras fronteiriças recém-expandidas, e a construção já deveria ter começado. Legion ficou em silêncio por um momento antes de perguntar: "Você tem um falcão vermelho com você?" Baelor assentiu. "Use o falcão vermelho para informar Sumeral que estou bem e que estou retornando para Miracle Harbor", ordenou Legion. "Sim, meu senhor." Baelor reconheceu o comando e prontamente transmitiu a ordem para que a frota retornasse a Miracle Harbor. Os marinheiros de cada navio irromperam em aplausos. Depois de estarem ali por mais de 10 dias, a exaustão já havia se instalado há muito tempo. Mesmo que em breve entregassem tudo ao povo de Dagon e retornassem aos degraus, estavam entusiasmados com a oportunidade de escoltar Legion e visitar o movimentado Porto dos Milagres para um merecido descanso. Após dar a ordem de zarpar, Legion caminhou até a murada do navio e invocou o dragão marinho por meio de seu vínculo mental. Em instantes, o dragão marinho, que estava nadando por perto, mergulhou sob o navio antes de emergir, com sua enorme cabeça rompendo as ondas. Embora todos a bordo soubessem que Legion havia domado o dragão marinho e que ele estava nadando abaixo, o tamanho da cabeça do dragão quando emergiu ainda causou um choque na tripulação. A onda causada pela ascensão do dragão marinho abalou os navios ao redor. Os capitães berraram ordens, despertando os marinheiros que estavam atônitos demais para reagir. Rapidamente a tripulação ajustou suas posições no convés, mudando de posição conforme a inclinação dos navios para estabilizá-los e evitar que virassem. "Vou para casa", disse Legion, olhando ao redor para confirmar que não havia navios em perigo antes de falar com o dragão marinho por meio de sua conexão mental. "Você vem comigo ou vai ficar aqui?" Se fosse Glory, teria ficado confuso com a pergunta sem saber como escolher. Mas o dragão marinho hesitou apenas brevemente antes de voltar o olhar para os penhascos distantes ao longo da costa. Um lampejo de relutância e determinação brilhou em seus olhos antes de se virar para Legion, dando um leve aceno de cabeça e demonstrando sua disposição em segui-lo. Naquele momento, Legion sentiu intensamente o quão diferente o dragão marinho era de Glory. A distinção era gritante. Intelectualmente, o dragão marinho superava Glory em muito. Suas trocas mentais pareciam mais conversas com um adulto inteligente, enquanto as respostas de Glory eram mais como as de uma criança. O dragão marinho também exibia emoções mais fortes e complexas. Naquele momento, sua hesitação e relutância eram quase humanas. Essa constatação fez Legion questionar o terceiro ritual de comunhão do dragão, que havia sido acionado passivamente. O comportamento do dragão marinho claramente excedia todos os relatos registrados de inteligência dracônica. Todos os registros que ele lera descreviam dragões como feras com intelecto limitado, capazes de obedecer a comandos de maneira semelhante a cães de caça ou falcões treinados. Mesmo Balerion, o Terror Negro, um dragão nascido na Era de Valíria, nunca havia demonstrado inteligência extraordinária. Se até mesmo dragões domesticados fossem assim, então o fato de esse dragão marinho selvagem demonstrar uma percepção tão aguçada era ainda mais surpreendente. Além disso, sua batalha anterior com o dragão marinho havia demonstrado que ele originalmente carecia de inteligência. Um dragão marinho verdadeiramente inteligente teria incinerado seus inimigos com fogo de dragão a uma distância segura, em vez de recorrer à mordida. Se fosse capaz de pensamento estratégico, teria usado o fogo de dragão para conter os ataques de Legion em vez de se envolver em combate corpo a corpo. Isso deixou Legion quase certo de que a inteligência recém-descoberta do dragão marinho estava ligada ao ritual de comunhão dos dragões. O forte senso de apego, dependência e obediência que agora demonstrava por ele provavelmente vinha da mesma fonte. "Por que você atacou os navios que entraram nessas águas?" perguntou Legion, aproveitando a oportunidade para testar a inteligência do dragão marinho com uma pergunta que exigia raciocínio. Assim que terminou de falar, o dragão marinho respondeu rapidamente. Sua resposta foi completa e precisa. Seu território havia sido invadido e sua comida havia sido roubada. Legion entendeu imediatamente por que tantos navios naufragaram ali, principalmente nos últimos 2 anos. Quando os ataques de dragões marinhos se tornaram cada vez mais frequentes, o surgimento de Miracle Harbor levou a uma próspera indústria pesqueira. A rica vida marinha da região atraiu um número crescente de embarcações pesqueiras. Durante séculos, o dragão marinho viveu nessas águas e as considerou seu domínio. Naturalmente, ele via as atividades dos barcos de pesca como uma invasão. No início, ele atacava apenas barcos de pesca, com um método de ataque simples, engolindo a embarcação e sua tripulação por inteiro. Na época, o desaparecimento ocasional de pescadores no mar não preocupava os nobres do castelo de Thor e da Colina Fantasma. Para eles, o mar era traiçoeiro e naufrágios ou afogamentos eram simplesmente parte da vida. Como resultado, não tomaram nenhuma medida para impedir a pesca ou a navegação na região. Essa falta de ação levou o dragão marinho a intensificar seus ataques, mirando indiscriminadamente todas as embarcações que se aventurassem em suas águas, incluindo navios de contrabando. "Não ataquem navios de forma tão imprudente no futuro. Vou garantir que sejam alimentados", disse Legion, dando uma ordem clara. O dragão marinho balançou sua enorme cabeça, rejeitando a oferta. Deixou claro que encontraria seu próprio alimento, mas também prometeu firmemente que não atacaria mais navios indiscriminadamente. Ele retaliaria apenas contra embarcações que o atacassem ou aquelas designadas por Legion como alvos. Legion não pôde deixar de sorrir. Com o dragão marinho ao seu lado, suas forças navais seriam imparáveis. Isso também significava que ele poderia acelerar sua campanha para conquistar os degraus.
Não havia mais necessidade de esperar que os 10 navios de guerra restantes da fortaleza estivessem prontos e equipados para a frota milagrosa. Assim que retornasse a Sumeral, poderia zarpar para os degraus e colocar as ilhas sob seu domínio. Contendo a excitação, ele decidiu fazer uma pergunta mais complexa ao dragão marinho. Deixe-me lhe dar um nome. O dragão marinho hesitou, seus olhos refletindo pensamentos profundos, como se estivesse tentando entender o que um nome significava. Legion continuou. Que tal Canibal? De agora em diante vou chamá-lo de Canibal. Embora não tivesse provas concretas, Legion suspeitava que este dragão marinho pudesse ser Canibal, o dragão selvagem que havia desaparecido durante a Dança dos Dragões. Independentemente de a teoria ser verdadeira ou não, ele optou por batizá-lo assim. Quando ele introduziu o nome, ele o fez não apenas através do vínculo mental, mas também falando em voz alta na língua comum. Assim que ouviu o nome, as escamas do dragão marinho se apertaram ao longo do seu pescoço. Legion sentiu sua aprovação, gostou do nome. Um momento depois, assentiu em concordância. A essa altura, a frota já havia desfraldado totalmente as velas e os marinheiros mergulhados remos na água. Baelor consultou Legion antes de dar a ordem de zarpar para Porto dos Milagres. Canibal submergiu sob as ondas, planando pelas profundezas ao redor e abaixo dos navios. Enquanto isso, Legion mantinha sua conexão mental com o dragão, realizando vários testes e exercícios. Eles experimentaram o alcance de seu vínculo mental e testaram a velocidade do canibal na água. Por meio dessas provações, Legion se tornou ainda mais consciente das diferenças gritantes entre seu vínculo com Canibal e seu vínculo com Glory. A diferença mais significativa era que ele não podia conectar sua consciência a Canibal e controlar diretamente seus movimentos. Ao contrário de Glory, cuja visão ele podia tomar emprestada, Canibal permanecia totalmente autônomo. Legion podia apenas emitir comandos, não atuar como uma extensão de seus próprios sentidos ou habilidades. Após se familiarizar com as complexidades da comunicação com Canibal, Legion concluiu os testes. Permitiu que o dragão continuasse patrulhando a frota enquanto se retirava para os aposentos do capitão a bordo da Nigovalkyr para verificar sua condição física. Desde o momento em que acordou ao lado do Lago Proibido nas Montanhas da Graça Divina até agora, ele não havia tido tempo de avaliar adequadamente seu próprio corpo e entender os efeitos dessa última ativação passiva de suas habilidades e do ritual da comunhão do dragão. Assim como após os 2 primeiros rituais da comunhão do dragão, seu corpo havia se fortalecido significativamente. Ele podia perceber pela forma como suportar o golpe de cauda do canibal mais cedo. Ele ficará apenas momentaneamente atordoado em vez de ferido. Se isso tivesse acontecido antes do 3º ritual da comunhão do dragão, ele poderia ter sofrido ferimentos graves. Agora, porém, sua resiliência havia aumentado drasticamente. Além do aprimoramento geral de suas habilidades físicas, a runa da comunhão do dragão em seu coração também se fortaleceu. A mudança mais notável foi que ele agora podia extrair ainda mais poder diretamente dela. Mais importante ainda, a energia da runa da comunhão do dragão não se limitava mais a ser canalizada para a grande espada do cavaleiro banido para potencializar os efeitos de suas 3 runas, do dragão. Agora, ela podia replicar não apenas essas 3, mas qualquer runa do dragão. Em outras palavras, mesmo sem a grande espada do cavaleiro banido, ele ainda podia usar os poderes de congelamento, tempestade e relâmpago, embora com potência ligeiramente reduzida e com consumo de magia aumentado. Esse desenvolvimento compensou significativamente uma das maiores fraquezas de Legion. Antes, perder a grande espada do cavaleiro banido significava um declínio drástico em seu poder de combate. A diferença era semelhante à que existe entre um deus e um mortal. Sua batalha anterior com Canibal demonstrou isso perfeitamente. Com a grande espada do cavaleiro banido, ele subjugou facilmente o dragão marinho, mas sem ela, foi forçado a uma posição puramente defensiva. Além disso, seu corpo também havia ganhado uma nova habilidade com este último ritual de comunhão dos dragões. Assim como o segundo ritual lhe concederá telecinese, desta vez, seu novo poder se manifestou como uma característica de linhagem, uma que se assemelhava à de Daenerys Targaryen, a Inquebrada. Testando, ele segurou a mão sobre a chama e não sentiu dor. Sua pele permaneceu intacta, não importando quanto tempo ele a expusesse ao fogo. A única incerteza era a extensão de sua resistência. Quão intensa seria a chama que ele suportaria? Embora tivesse um dragão por perto, ele não era tolo o suficiente para testar seus limites fazendo com que Canibal cuspisse fogo de dragão nele. Em vez disso, planejava visitar a forja em Sumeral quando retornasse. Lá, poderia medir com segurança sua tolerância a vários níveis de calor. No entanto, algo o atormentava. Apesar de examinar minuciosamente seu corpo após o 3º ritual da comunhão do dragão, ele ainda não havia detectado nenhum efeito colateral. Isso por si só já era suspeito. Tipicamente, o ritual induzia uma onda avassaladora de sede de sangue, mas ele sentia pouco disso agora. Isso desafiava toda a lógica. A única explicação era que os efeitos colaterais estavam ocultos, profundamente enterrados, além da sua capacidade atual de percebê-los. E isso não era uma boa notícia. Quanto mais oculto fosse um efeito colateral, mais devastador ele seria quando inevitavelmente surgisse. Mesmo assim, Legion não se deteve muito nisso. Seu foco logo se voltou para a trapaça, e suas dúvidas persistentes se transformaram em algo mais próximo do medo, porque a trapaça havia desaparecido. Antes, sempre que pensava em sua trapaça, uma barra de progresso aparecia diante de seus olhos.
Mas agora essa barra havia sumido. Tudo que restava era um único modelo de personagem envolto em sombras. Isso significava que esse seria o último modelo de personagem que seu truque lhe daria. Sua trapaça sempre fora seu alicerce, a rocha sobre a qual construíra seu poder. Não importava quais desafios o aguardassem, até mesmo a possibilidade de enfrentar os próprios deuses, ele acreditava que enquanto sua trapaça persistisse, enquanto pudesse continuar acumulando modelos de personagem, um dia teria a força necessária para matar deuses. Agora, vendo sua trapaça desaparecer, uma onda de inquietação o invadiu. Um resquício de algo que ele raramente sentia, pânico. Mas ele rapidamente deixou a emoção de lado. Naquele momento, o que mais importava era descobrir a quem pertencia aquele modelo de personagem final. Embora a figura dentro do modelo permanecesse envolta em escuridão, tornando impossível discernir sua identidade, Li Jion tinha um forte pressentimento. Quem quer que tivesse causado o desaparecimento de seu trapaceiro não era um indivíduo comum. Preparando-se, ele ativou o modelo de personagem. Naquele momento, uma figura colossal se materializou diante dele. O ser usava uma coroa sobre cabelos grisalhos, trajava uma armadura resplandecente e empunhava uma arma de haste de cabo longo. Tempestades se agitavam ao seu redor, nuvens escuras turvavam o céu e relâmpagos estalavam em arcos violentos. As silhuetas tênues de dragões entravam e saíam da tempestade, suas formas quase invisíveis nas sombras. Uma enxurrada de memórias surgiu na mente de Li Jion conforme o modelo do personagem se solidificava. Ao mesmo tempo, o céu, limpo e sem nuvens há poucos momentos, tornou-se escuro e tumultuado. Trovões ribombaram, e o mar antes calmo transformou-se em uma tempestade furiosa. Ondas imponentes surgiam em todas as direções, agitadas pela violenta tempestade. No entanto, estranhamente as águas ao redor do Nigovalquer permaneceram assustadoramente paradas. Apesar do caos que se alastrava ao longe, a fúria da tempestade passou completamente ao largo da nave. Até mesmo as ondas de choque, que deveriam ter atingido a área, se chocaram com uma precisão impressionante, neutralizando sua força antes que pudessem atingir o andarilho da noite. Todas as embarcações da frota recolheram suas velas e se aproximaram do andarilho da noite, com suas tripulações fitando a nau capitânia com uma mistura de admiração e reverência. Embora não entendessem a causa exata desse fenômeno sobrenatural, a calma sobrenatural que cercava o andarilho da noite, em meio à tempestade furiosa, não deixava dúvidas, estava ligado à Li Jion. A bordo do andarilho da noite, todos os marinheiros voltaram o olhar para os aposentos do capitão. A porta Baylor Blacktide permaneceu imóvel, sem ousar se mexer. Uma aura indescritível irradiava da cabine, estendendo-se muito além do navio e nas profundezas abaixo. No mar abaixo deles, Canibal sentiu algo que desencadeou um medo instintivo no fundo de seu ser, um inimigo natural. Sem hesitar, o grande dragão marinho mergulhou, descendo o mais rápido que pôde. Ele despencou em direção ao fundo do mar, pressionando-se contra o fundo do oceano, sem querer mover um músculo. Capítulo 190. A Dama Sangrenta. Assim que Li Jion estava fundindo o terceiro modelo de personagem, bem longe no castelo de Sumeral Nimeria, que estava manuseando documentos oficiais no escritório de Li Jion, de repente percebeu que os padrões na superfície do ovo de dragão semelhantes a vasos sanguíneos estavam brilhando com uma luz derretida semelhante à lava. As irmãs sagradas e os homens silenciosos que guardavam a sala também testemunharam a anomalia. Embora não conseguissem determinar se era boa ou ruim, seus instintos os levaram a se moverem protetoramente ao redor de Nimeria, posicionando-a atrás deles. Não se preocupem, está tudo bem. Nimeria os tranquilizou com um gesto antes de se levantar. Em apenas 2 ou 3 meses, sua barriga havia crescido visivelmente. Embora ela ainda não precisasse de ajuda para se movimentar, sua condição já começava a afetar sua mobilidade. Ela se aproximou do ovo de dragão, observando seu brilho flamejante pulsar e tremeluzir, então timidamente estendeu a mão para tocá-lo. Ela se preparou para o calor, mas em vez disso, seus dedos foram recebidos por um frio inesperado. Apesar da aparência ardente, o ovo parecia tão frio quanto gelo. O estranho fenômeno não durou muito. Logo, o brilho desapareceu, e com um olhar atento, Nimeria notou que novos padrões haviam surgido na superfície do ovo. Li Jion. Alguma coisa deve ter acontecido com Li Jion para causar isso, murmurou ela, olhando para o ovo agora normal com um sorriso. Não sei exatamente o que, mas pelo menos podemos ter certeza de que nosso Senhor escolhido ainda está vivo. Ao ouvir suas palavras, os outros presentes também sorriram. Até mesmo os homens silenciosos, normalmente inexpressivos, demonstraram um toque de alívio. Embora os negócios de Sumeral tivessem permanecido estáveis durante a ausência de Li Jion graças a uma gestão cuidadosa e os assuntos externos estivessem até florescendo mais do que antes, todos sabiam que essa prosperidade seria apenas temporária. Sem provas definitivas do destino de Li Jion, a incerteza pairava. À medida que o tempo passava sem seu retorno, a probabilidade de sua morte aumentava. Quanto mais tempo ele permanecesse desaparecido, mais inevitáveis as correntes subterrâneas de inquietação viriam à tona. Mesmo com o apoio de várias facções, a região acabaria mergulhando em turbulência e sua própria Tumbleton não seria poupada dos efeitos colaterais. Mas agora a reação do ovo de dragão era um sinal inegável de que Li Jion estava vivo. Após dias de tensão, Nimeria finalmente sentiu algum alívio.
Deveríamos espalhar a notícia por todo o território. Mus, seu assessor de confiança em assuntos administrativos, perguntou em tom comedido. Nymeria refletiu sobre a pergunta por um instante antes de balançar a cabeça. Um sorriso leve e desdenhoso curvou seus lábios. Não precisa. Deixe-os continuar dançando. Cuidaremos deles quando a contagem retornar. Por enquanto, só precisamos preparar uma lista de substitutos com antecedência. Mus entendeu imediatamente. Sem mais instruções, ele coordenou com Balin, o mestre dos sussurradores, e Lotor, o comandante da armadura de sangue, para continuar a vigiar de perto as figuras de interesse da região, enquanto identificava candidatos verdadeiramente leais. Se a dedução de Nymeria sobre a sobrevivência de Legião baseada na reação do ovo de dragão foi apenas uma vaga intuição, a confirmação chegou alguns dias depois, na forma de uma carta selada pelo Falcão Vermelho de Baelor Blacktid, capitão da Nigovalkyr. A carta fornecia provas concretas. Legião não só estava vivo, como também havia domesticado um dragão marinho. Assim que recebeu a carta, Nymeria não perdeu tempo em convocar uma reunião no salão do Conselho de Vila da Redenção. Todos os oficiais que puderam ser reunidos em salão estival foram chamados. Na reunião, ela imediatamente apresentou a carta de Baelor Blacktid, anunciando que Legião estava vivo e havia subjugado um dragão marinho. Com o poder do dragão marinho, a frota milagrosa se tornaria uma força imparável. Antes que os oficiais reunidos pudessem explodir em aplausos, Nymeria fez sinal para Mus prosseguir com a próxima pauta. Mus deu um passo à frente e começou a ler uma lista, um registro abrangente que abrangia todos os departamentos administrativos de Summeral. A lista continha mais de 100 nomes. Embora nenhum ocupasse os cargos mais altos, cada indivíduo desempenhava um papel em áreas como assistência social, economia e assuntos militares. A cada nome que Mus lia, um soldado da armadura de sangue se adiantava para escoltar a pessoa correspondente para longe. Alguns resistiram, mas foram abatidos no local por vários guerreiros da armadura de sangue e pelas forças da guarnição. Todos entendiam o motivo dessas prisões. Enquanto alguns sentiam pena dos condenados, a maioria, em silêncio, se considerava sortuda por ter mantido a integridade e não traído os interesses de Summeral. E isso foi só o começo. Os 100 nomes revelados na reunião representavam apenas 1/3 da lista completa. Os 2/3 restantes não estavam em redenção, mas a fuga era impossível. Quando a reunião terminou, esses indivíduos já estavam sendo presos, seja pela guarnição, pelos guerreiros da armadura de sangue ou pelo exército escolhido. No total, o expurgo interno de funcionários em Summeral e Tumbleton resultou na remoção de mais de 300 pessoas. Considerando outros implicados por associação, o número ultrapassou 2.000. Alguns foram enviados para as minas para servir como operários. Os demais foram executados. Nenhuma quantidade de súplicas conseguiu convencer Nymeria. Entre os executados, alguns eram cavaleiros errantes e cavaleiros livres, mas a maioria eram segundos ou terceiros filhos, ou bastardos de casas nobres de vários territórios. Suas mortes inevitavelmente ofenderam essas famílias nobres, mas Nymeria não se importava. Ela queria usar a oportunidade para enviar uma mensagem clara. Este é o destino dos traidores. O expurgo também forçou os 7 reinos a reavaliar Nymeria, a única amada de Legião. Seus métodos implacáveis e decisivos causaram ondas de choque por todo o reino. A brutalidade de suas ações lhe rendeu um novo título, a Dama Sangrenta, marcando a primeira vez que ela recebeu um nome com um significado tão definitivo. No entanto, por mais que as pessoas ficassem chocadas com a crueldade de Nymeria, elas também ficaram impressionadas com sua perspicácia política. Em qualquer outro território, o expurgo repentino de mais de 100 funcionários teria resultado em caos generalizado, potencialmente levando até mesmo ao colapso da governança e à agitação civil. Mas Summeral era diferente. Assim que esses funcionários foram removidos, um número igual de substitutos foi imediatamente promovido para preencher as lacunas. Embora tenha havido alguma instabilidade inicial à medida que os novos funcionários assumiam seus cargos, a ordem foi restaurada em meio-dia. Logo, o sistema administrativo em Summeral voltou a funcionar com plena eficiência. Naquele momento, os grandes senhores de Westeros chegaram a uma conclusão preocupante. As reformas políticas que Legião havia implementado em seu território eram incrivelmente eficazes. Muitos se sentiram ansiosos para adotar medidas semelhantes em seus próprios domínios. No entanto, eles rapidamente descobriram que tais reformas eram impossíveis de implementar em suas próprias terras. A nobreza em seus territórios funcionava como uma rede intrincada, unindo toda a estrutura de poder. Qualquer mudança significativa enviaria ondas de choque por essa rede, potencialmente prejudicando os próprios governantes. Essa era a diferença fundamental. Legião, um grande senhor recém-ascendido que havia construído seu domínio do zero, tinha a liberdade de moldar sua governança como quisesse. Mas as casas nobres de Westeros, com seus legados seculares, estavam acorrentadas por suas próprias tradições e laços de sangue profundamente arraigados. Apesar de tudo isso, o que realmente chamou a atenção dos grandes senhores não foi apenas o fato de Legião ainda estar vivo, mas o fato de ele ter domado um dragão. Pela primeira vez em mais de um século desde a morte do último dragão da casa Targaryen, alguém havia subjugado uma dessas criaturas lendárias. Embora fosse um dragão marinho e não um verdadeiro dragão de Valíria, ainda era um dragão. Rumores sobre as verdadeiras origens de Legião começaram a ressurgir pelos 7 reinos.
A história do fantasma de Summeral presenteando-o com um ovo de dragão voltou a ser tema de discussão. Muitos acreditavam que Lysion não era mero filho de caçador, mas sim descendente de um bastardo Targaryen. Isso, eles argumentaram, explicava porque ele, apesar de não ter os tradicionais cabelos prateados e olhos roxos da linhagem Targaryen, ainda era capaz de domar um dragão. Afinal, a casa Targaryen havia no passado se casado com as grandes casas nobres de Westeros. O sangue de dragões corria nas veias de muitas famílias proeminentes, incluindo os Baratheon, os Stark e os Lannister. Mesmo Robert Baratheon, que detestava os Targaryen, não podia negar que sua linhagem carregava traços do sangue deles. Assim, mesmo que Lysion não se parecesse exteriormente com um Targaryen, ainda era possível que ele tivesse sangue deles. Ainda assim, a especulação não se comparava a provas concretas. Até então, a única confirmação de que Lysion havia domesticado um dragão marinho vinha de uma única carta enviada por um de seus subordinados. Ninguém ainda tinha visto a criatura com os próprios olhos. Naturalmente havia céticos. Alguns suspeitavam que Nymeria havia orquestrado todo o anúncio para enganar o mundo, criando a ilusão de que Lysion estava viva, enquanto aproveitava o momento para se livrar de ameaças internas. Se fosse verdade, isso significaria que ela estava garantindo a estabilidade política em Summeral antes que a inevitável notícia da morte de Lysion se espalhasse. Apesar das várias teorias que circulavam nos Sete Reinos, todos os olhos acabaram se voltando para Miracle Harbor. Se Lysion realmente tivesse domado o dragão marinho, ele retornaria para lá. E se ele tivesse falhado, ou perecido, a verdade também viria à tona. Assim, casas nobres por toda Westeros mobilizaram seus espiões informantes no Porto dos Milagres. Todos os dias, agentes vigiavam as docas, aguardando qualquer sinal do retorno de Lysion. Alguns até se disfarçavam de pescadores, patrulhando as águas além do porto, determinados a serem os primeiros a confirmar se o lendário escolhido havia realmente retornado. Enquanto os ventos sopravam forte em Miracle Harbor, a frota de Lysion permaneceu no mar, avançando lentamente em direção ao seu destino. O que deveria ter sido uma viagem de 3 dias se estendeu para 6, levando-os apenas até as águas perto do Cabo Ósseo. Em circunstâncias normais, levaria apenas meio-dia para chegar ao Porto Milagroso, mas, dada a situação atual, Baelor estimou que levaria pelo menos mais um dia inteiro. Não que Baelor Blackteed estivesse atrasando intencionalmente. Na verdade, ele e sua frota não tinham escolha. Não conseguiam ganhar velocidade, nem mesmo remando, muito menos desfraldando as velas. Uma poderosa tempestade se materializara ao redor deles, com uma ferocidade capaz de virar qualquer navio que ousasse se intrometer. Não demonstrava sinais de dispersão e se movia a um ritmo assustadoramente lento, sempre o cercando. A frota de Baelor não tinha escolha a não ser se mover com a tempestade, incapaz de correr o risco de se afastar de seu alcance. Entretanto, à medida que se aproximavam das águas costeiras do Cabo Bom e do litoral de Redwatch, as coisas começaram a mudar. Fosse devido à própria tempestade ou ao terreno montanhoso ao longo da costa atuando como uma barreira natural, o céu pareceu clarear ligeiramente. As nuvens densas se dissiparam, os raios tornaram-se menos frequentes e os ventos furiosos perderam gradualmente a intensidade. O sinal mais óbvio da mudança foi que o mar, antes violento com ondas quebrando, havia se acalmado consideravelmente. Ao cair da noite, a lamparina a óleo na cabine do capitão do Nigovalker foi subitamente acesa. Desde que Lysion entrará na cabine do capitão e ordenara que Baelor montasse guarda do lado de fora, a lâmpada permanecerá apagada. Ninguém sabia o que ele estivera fazendo lá dentro. Agora que a lâmpada estava acesa, parecia ser algum tipo de sinal. Quase imediatamente após a lâmpada ser acesa, as nuvens escuras no céu se dispersaram completamente, a tempestade desapareceu e o mar retornou à sua calma habitual. Baelor permaneceu em silêncio, atordoado por um longo tempo, observando a mudança drástica no tempo, antes de finalmente bater à porta do capitão. "Meu senhor, você está bem?" "Estou bem", respondeu Lysion rapidamente. Então perguntou, "Onde estamos agora?" "Estamos nas águas perto do Cabo Ósseo. Se tudo correr bem, chegaremos ao Porto Milagroso amanhã ao meio-dia", respondeu Baelor. "Vamos descansar aqui esta noite e continuar pela manhã", ordenou Lysion. Os últimos dias navegando pela tempestade deixaram todos completamente exaustos, tanto física quanto mentalmente. Uma pausa era muito necessária. Ao ouvir a ordem de Lysion, Baelor concordou imediatamente. "Sim, meu senhor." Com isso ele foi providenciar o descanso das tripulações, montar vigias e cuidar de outras tarefas necessárias. Dentro da cabine, Lysion já havia tirado as roupas encharcadas de suor. Pegou o jarro da mesa sem se preocupar em verificar se continha água ou vinho, e tomou vários goles profundos para matar a sede. O terceiro e último modelo de personagem de sua trapaça estava totalmente integrado ao seu corpo. Ao contrário dos 2 modelos anteriores, que envolviam principalmente fusão de memórias, este havia fundido tanto suas memórias quanto sua forma física. Nos últimos dias, ele havia se submetido a mais um ritual de comunhão do dragão, desta vez, uma versão imensamente aprimorada. A razão para isso era simples, o modelo com o qual ele havia se fundido não era comum. Na verdade, chamá-lo de modelo de personagem era impreciso, um termo mais adequado seria modelo de divindade. A entidade com a qual ele havia se fundido era um deus, uma figura importante de um jogo de vidas passadas. O primogênito do sol, o rei sem nome. O deus da guerra matador de dragões.
Talvez por causa dessa natureza divina, o processo de fusão não apenas concedeu a Legion as memórias do deus, mas também alterou seu corpo sob a influência do trapaceiro, adaptando-o para resistir aos efeitos colaterais do conhecimento divino. Ao mesmo tempo, preparou o terreno para que ele pudesse exercer as habilidades e capacidades do Rei Sem Nome no futuro. Naturalmente, sua condição física havia mudado significativamente, mas a transformação mais impressionante estava na runa do dragão incrustada em seu coração. Ela havia evoluído, não mais uma simples runa do dragão, mas algo infundido com símbolos misteriosos do Rei Sem Nome, uma fusão de poder ancestral. Legion ainda não tinha certeza do que a runa do Rei Sem Nome era capaz, mas uma coisa era clara, desde o momento em que acordou. Percebeu que sua capacidade de absorver energia mágica ambiente havia aumentado drasticamente. Agora era muito mais rápida do que a runa do dragão original, quase no mesmo nível da taxa de absorção da runa do dragão gravada na espada larga do Cavaleiro Banido. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.